Olá meus amigos, olá minhas amigas, eu sou o Dr. Paulo Henrique Teófilo Belcati, bem-vindos a Teófilo Belcati Consultoria e Assessoria, um escritório de São Paulo dedicado em recuperação de empresas. Somos especializados em diversos ramos do direito e utilizamos todo o nosso conhecimento para salvar empresas que estão devedoras, salvar empresas que estão quebrando, que estão falindo. Então, fizemos este vídeo, esta palestra, rapidamente, para poder ajudar você que está com problemas financeiros na sua empresa, você que está com uma dívida trabalhista muito grande, para poder levantar a sua empresa, não fechar a sua empresa e continuar esse sonho de ser empresário. Nesses próximos minutos estaremos falando todas as formas necessárias para se salvar uma empresa, coisa que nenhum profissional de outro ramo hoje em dia está fazendo, apenas mesmo na área do direito você encontra alguém que faz esse tipo de trabalho, ok? Então vamos começar com o nosso trabalho. Primeiramente vamos falar sobre a recuperação de empresas. A recuperação de empresas não significa dizer que a empresa está quebrada, faliu e vamos salvar ela neste ponto, não necessariamente, pois para se recuperar uma empresa podemos evitar que ela chegue a algum ponto, podemos evitar que a empresa chegue ao ponto da falência, ao ponto da dívida, ao ponto de ter inúmeras ações judiciais contra ela. Esta é a recuperação da empresa, um trabalho preventivo e um trabalho ostensivo. O trabalho preventivo é aquele realizado por um profissional que ele vai saber os riscos que incube cada associação da empresa e trabalhar para que esse impacto seja minimizado ao extremo. Vamos tratar disso com a questão do planejamento de créditos e o sistema de cobrança, mas principalmente no plano de planejamento de créditos. O planejamento de créditos, muita gente compreende, acha que o planejamento de crédito é simplesmente você ter o custo colocado em uma planilha. Ou então, reduzir os custos ao máximo, sonegando impostos, não registrando funcionários ou não contratando mão de obra. E na verdade não é isso. Isso você vai caracterizar uma evasão de custos. Não é o caso. Não é o caso. O planejamento de créditos ou também planejamento de custos, ele é o quê? A elisão lícita dos custos. O que quer dizer elisão lícita? Significa que nós vamos reduzir os seus custos de uma forma inteligente, de uma forma consciente e que não haverão problemas judiciais futuros com essa redução de custo. Daí partimos de 3 reduções básicas que nós fazemos no planejamento. O primeiro deles é o planejamento trabalhista. O planejamento trabalhista dentro da empresa nada mais é do que tratar toda a folha de salário, tratar todas as condições de trabalho de uma forma preventiva. Não é dizer para a empresa não registre o funcionário, não é dizer para a empresa não faça o funcionário desta daquela forma, é deixar uma situação dentro da empresa com que não vá acarretar futuras ações judiciais, não haverão futuros processos trabalhistas, ou se houverem, que também podem haver mesmo assim, o impacto vai ser muito menor, até porque você vai diminuir o número de pessoas que vai entrar e quando entrar você já vai ter o que? Uma estratégia pronta para se utilizar em defesa. Daí sim falamos do planejamento trabalhista. Isso é muito importante. Um exemplo clássico do planejamento trabalhista, uma coisa que várias empresas às vezes fazem, é o famoso cartão de ponto. O cartão de ponto. Então há empresas, infelizmente, que você vai olhar o cartão de ponto, o funcionário tem um horário das 9 horas às 18 horas, o cartão de ponto dele está assim, 9, 12 parou para almoçar, 13 voltou, 18 saiu. E você vai ver esta jornada marcada em todas as folhas do cartão de ponto. E o empresário entende o quê? Está registrado a jornada, ele jamais fez uma hora extra na vida. Aí que está a importância do planejamento trabalhista e o planejamento feito por um profissional do direito, pois sabemos que na Justiça do Trabalho, esta jornada, a jornada invariável, é considerada a jornada britânica, ela é nula.
ela é nula. O seu cartão de pontos, se estiver assim, ele é nulo, invertendo-se a obrigação da prova. O empregado não mais deve provar que faz horas extras. Você, empresário, tem que provar que o empregado não fazia horas extras. E se não fizer essa prova, você vai ser condenado, ainda que porventura o empregado alegue horas que ele nunca trabalhou. Por quê? A prova vai ser sua e você não vai poder fazer. Isso então é algo muito importante e vai entrar na parte do planejamento trabalhista. Eu costumo até dizer que o planejamento trabalhista ele é 80% dos custos da empresa. Olha só, 80% do custo da empresa é planejamento trabalhista. É muito importante sabermos disso. Depois entramos na questão do planejamento tributário. O planejamento tributário, muitas pessoas apenas trabalham ainda com a tese da substituição tributária. A substituição tributária ela é muito importante, sim, ser aplicada no dia a dia para aquelas empresas que fazem importação e exportação para outros estados. Porém, há várias outras formas de redução que podem ser utilizadas até dentro do judiciário. Há questões de tributos que você pagou a mais, há questões de reduções tributárias, pedidos de isenção, pedidos de, às vezes, anistia. Há várias formas de você fazer um planejamento tributário para se reduzir o impacto tributário da sua empresa o mínimo possível. Também falamos do planejamento econômico, comercial da empresa. O planejamento comercial ele já vai ser mais abrangente. Ele vai se utilizar de todas as formas que a empresa trabalha para se tratar da sua redução. Então, a redução no contrato de aluguel, a redução no reajuste contratual de um fornecedor, várias outras formas, dentro tudo de uma base jurídica bem confirmada, a fim de que não hajam futuros problemas judiciais. Isso é muito importante. Perfeito? Passando dessa parte, que na minha opinião é a mais importante, que é o planejamento de custos, façamos um sistema de cobranças. Toda empresa possui um sistema de cobranças que geralmente é o próprio empresário ou um funcionário que faz. Isso é muito interessante, porém nem sempre é tão eficiente. Uma coisa que vários empresários fazem e infelizmente fazem equivocadamente é protestar duplicatas mercantis ou títulos de crédito do seu fornecedor ou do seu consumidor. O que acontece? Esse que você protestou, ele não vai conseguir crédito e não vai conseguir pagar, e não vai conseguir produzir e não vai pagar o seu débito. Você ajudou a quebrar mais uma empresa. Sendo que há outras formas muito mais simples de se cobrar e mais eficientes, sem ter que recorrer ao protesto. Então hoje em dia a cobrança ficou limitada a uma ligação ameaçadora ou a um simples protesto, sendo que a cobrança pode ser utilizada de várias formas. Geralmente, um sistema de cobrança você vai personalizar para cada cliente uma metodologia de cobrança diferente. Uma coisa que é interessante é utilizar-se de vias judiciais de cobrança pré-processual. Não digo ações de cobrança que criam desafeto, mas questões de conciliações judiciais feitas por intermédio de um advogado para se cortar o tempo que se leva à cobrança e ainda mais transferir o crédito. Uma vez que você fez um acordo judicial, olha que bacana, não mais é aquele crédito que você está cobrando, você está cobrando o acordo judicial. Se a duplicata mercantil atrasou e você faz um acordo judicial, pode rasgar a duplicata. O que vai valer agora é o acordo judicial. Olha que bacana. Então é uma coisa mais rápida, mais prática e muito melhor de se fazer. E você não prejudica o seu devedor. Mas infelizmente as pessoas se limitam muito a meras cartas de cobrança, ligações, protestos. Isso hoje em dia, nos tempos de crise, não resolve mais nada. A terceirização, o planejamento de um sistema de cobranças, ele é muito importante. E a terceirização desse sistema de cobranças, nós, por exemplo, fazemos um sistema de cobranças personalizado da empresa e fazemos as cobranças dentro desse sistema, apresentando os resultados para a empresa. Isso é uma coisa muito importante. Você, empresário, seu tempo é muito mais valioso do que de qualquer um. Ou seja, esses tipos de situações, terceirize para outros e cuide de trazer o lucro para dentro da empresa.
Ações judiciais é a terceira parte mais importante no planejamento de recuperação de empresas. Ações que visem receber créditos, defender-se de processos. Essas situações em que utilizamos de ações judiciais sempre e necessariamente vão estar vinculados a um diretório jurídico da empresa ou um escritório terceirizado. Contudo, o planejamento de ações judiciais vai se repercutir num planejamento trabalhista, por exemplo, defesa de ações trabalhistas. A pessoa que já fez o seu planejamento trabalhista, que fez tudo isso daqui, ela deve ser a pessoa responsável para fazer a defesa trabalhista, pois ela já tem estratégia em mãos. A pessoa que fez o planejamento tributário, idem. Ou seja, a defesa de processos trabalhistas de uma forma que se adeque a uma recuperação, a um planejamento de redução de custos. Isso tudo de uma forma lícita. Também a promoção de ações em que você, empresário, é credor, por que não? Ações de cobrança de CMS e agora na conta de luz, que é uma matéria que está entrando agora bastante corriqueira. Ações de cobrança de títulos de crédito atrasados, entre outros tipos de ações. Há casos, até inclusive na Justiça do Trabalho, que você tem que promover ação. Olha que bacana. O empregado foi demitido, não veio buscar as verbas, entre com ação consignatória, não espere ele te processar. Faça ação de consignação, documente com o empregado que ele não quis receber. Você se isenta na multa do 477 da CLT, 467 da CLT e ainda já deposita o valor que você entende correspondente em juízo. E ele que vai se defender da sua ação consignatória. É um método muito mais tranquilo, mais simples de se trabalhar. E poucas pessoas procuram este método. Gente, o importante aqui dizer que o planejamento de recuperação de empresas ele deve ser feito personalizado. Um para cada empresa, não há um padrão. Portanto, isso que eu passei para os senhores é o trabalho que o nosso escritório faz, entendeu ser os 3 tópicos mais importantes de uma forma genérica ao recuperação de empresa. A recuperação de empresa, o seu planejamento tem que ser sempre personalizado às necessidades da empresa. Eu não posso querer promover ações de cobrança contra fornecedores muito antigos, que estão sempre pagando e de repente começaram a atrasar. Eu tenho que ter uma outra metodologia. Como eu não posso ter essa mesma metodologia com vários fornecedores pequenos que têm o costume de atrasar? Ou seja, o planejamento ele tem que ser personalizado para ele ter uma eficiência. Perfeito? A nossa redução de custo, pelo menos de todas as empresas que nós vemos, este método de redução, ele chega, assustem-se, a reduzir 80% dos custos da empresa. Um planejamento muito bem feito reduz 80% dos custos da empresa, consegue levantar a empresa recebendo créditos, evita problemas futuros. Perfeito? Agradeço a atenção de todos. Peço a vocês, curtem o nosso vídeo, deem um like, comentem, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Estamos aqui para ajudar vocês. Se quiserem chamar no WhatsApp para conversar, eu vou disponibilizar aqui o meu número de WhatsApp. É o 11 981 43 72 31. É o WhatsApp de nosso escritório. Nos comentários aqui embaixo vai estar o WhatsApp, vai estar o nosso e-mail, o nosso site, o nosso blog. Entre no nosso site, no nosso blog também. Há vários outros vídeos, há várias outras matérias respondendo diversas perguntas que as pessoas nos mandam. Então, obrigado a atenção de todos, agradeço a audiência e obrigado.